Ontem nós fizemos, ou propusemos, melhor dizendo, uma definição do que é igreja a partir de um consenso neotestamentário, ou seja, olhando para todos os textos do Novo Testamento, qual é a forma que nós poderíamos definir a igreja, o que seria a igreja? E olhando para o Novo Testamento, o texto mais longo, mais específico e mais abrangente, como um todo, sobre igreja, é justamente a carta de Paulo aos Efésios. Então, você tem Paulo falando sobre igreja em diversos textos, a maior parte das suas cartas ele toca nesse assunto, mas em nenhum outro texto como Efésios, onde ele vai mostrar o desenvolvimento completo desse plano de Deus através da igreja. Como ela surgiu, quem são as pessoas que fazem parte da igreja, o que de fato é essa igreja enquanto um plano de Deus, como é que a gente olha para a igreja muito além de uma organização social, de uma instituição religiosa. É exatamente essa a proposta de Paulo na carta aos Efésios. E é justamente por isso que nós demos como subtítulo para a nossa semana teológica, a igreja aos olhos do Pai. Porque Efésios nos diz sobre como Deus enxerga a igreja. O que é a igreja aos olhos dele, o que é a igreja enquanto um plano dele. Não significa necessariamente que nós já estamos vivendo como igreja aquilo que é o plano dele. Mas uma coisa a gente tem certeza, e essa semana teológica e a abertura que nós temos de discutir esse assunto já mostra que o plano eterno de Deus para a igreja também passa por um processo em que a igreja precisa descobrir-se enquanto igreja dentro do plano eterno de Deus. E é exatamente o que a gente está tentando fazer, se aproximar da Bíblia como igreja, como cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, para entender o que Deus quer de nós, o que Deus fez para que fosse possível nos tornarmos o seu corpo, a igreja de Cristo. E a nossa definição foi a seguinte: a igreja é o corpo de Cristo, o plano eterno e cósmico de Deus realizado em Cristo Jesus, no poder e no testemunho do Espírito Santo, que se concretiza na história através de pessoas reconciliadas com Deus para reconciliarem pessoas com Deus. Na medida em que nós caminhamos dentro da carta aos Efésios e acompanhamos o raciocínio de Paulo, que começa lá no capítulo 1, versículo 3, conforme nós lemos ontem, a gente vai perceber o quanto esse assunto da reconciliação se torna central dentro do seu pensamento e dentro daquilo que Paulo enxerga como o plano eterno e cósmico de Deus. E a gente vai perceber, como já vimos ontem, que o plano de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus, celestiais ou terrenas. Lembra disso? Capítulo 1, versículo 10 de Efésios. É exatamente o que ele fala lá. Significa que esse plano eterno de Deus vai muito além de simplesmente a adesão de pessoas a um novo movimento religioso. Por muitas vezes nós entendemos que o papel da igreja é salvar pessoas do inferno e levá-las para o céu. E salvar pessoas, eu acabei de ser muito generoso com essa ideia antiga. É mais salvar almas mesmo da perdição eterna e cumprimos o nosso papel como igreja. Mas quando a gente olha para Efésios, a gente percebe que o plano de Deus vai muito além disso. Isso, sem dúvida, como a gente vai ver hoje, é plano central de Deus, mas não é o todo do plano de Deus. O plano de Deus é reconciliar todas as coisas com Ele por meio de Cristo Jesus. E a gente está falando do universo todo, do cosmos todo, de tudo o que existe dentro do tempo, fora do tempo. Todas as coisas estão sendo reconciliadas, estão sendo harmonizadas novamente em Cristo Jesus. E esse é o plano eterno de Deus na história da salvação. É exatamente desse jeito que Eugene Peterson define o que Jesus está fazendo. Jesus, o Messias, está eterna e incansavelmente unindo tudo e todos. A força da reconciliação é o dínamo no coração do universo. Cada detalhe em nossa vida contribui ou não para o plano de Deus executado por Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está sendo ajustado e centralizado em Cristo,
nos mais altos céus e na terra. O plano de Deus, portanto, é muito maior do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. O plano de Deus é muito maior do que a nossa experiência de igreja consegue enxergar, consegue perceber. O plano de Deus é um plano universal, é um plano cósmico, é um plano que atravessa o tempo e o espaço, é um plano que atravessa o visível e o invisível, é um plano que atinge tudo e todos em todos os tempos e fez com que tudo, todos e em todos os tempos convergissem em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus o universo fosse apaziguado. Em Cristo Jesus o universo com Deus fosse reconciliado. É exatamente o que a gente vai perceber, por exemplo, em Romanos capítulo 8, onde Paulo fala, por exemplo, da redenção até mesmo da natureza, onde a natureza aguarda a sua redenção. Quer dizer, vai muito além, portanto, de nós, seres humanos. Porém, é um plano que não é executado sem nós, seres humanos. Ele nos escolheu para a execução desse plano. Ele nos escolheu como agentes desse plano, enquanto um plano que se desenvolve dentro do curso do tempo, dentro do curso da história. E para nós nos enxergarmos, como Eugene Peterson coloca aqui, cada detalhe em nossa vida contribui ou não para esse plano de Deus executado por Cristo. Esse plano de longo alcance, em que tudo está sendo ajustado e centralizado em Cristo, nos mais altos céus e na terra. Para termos uma convicção de qual é a origem desse plano, para termos uma convicção de que esse plano é um plano real, para termos a convicção de que vale a pena nós entregarmos de fato a nossa vida para uma experiência além de ser igreja, nós precisamos entender que esse Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Jesus. E é exatamente a afirmação que nós vamos encontrar nessa seção do texto que a gente vai estudar no primeiro período, que vai do capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 23. Começando com uma oração do apóstolo Paulo acerca da igreja. Vamos só fazer a leitura desse texto. Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, de 15 até 19, e depois eu quero fazer alguns comentários sobre esse texto. Efésios, capítulo 1, do verso 15 até o verso 19. Essa primeira leitura eu não vou projetar, então pode abrir a Bíblia mesmo que a gente vai ler do texto. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Essa oração inicial de Paulo se insere imediatamente depois daquilo que a gente viu ontem como um hino trinitário. O texto de Efésios, capítulo 1, de 3 até 14, onde ele faz um louvor. Ele começa com o bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e começa a falar sobre a obra desse Deus e Pai, para depois falar sobre a obra desse Deus e Pai concretizada na pessoa do Filho, o amado do Pai bendito, e continuada na pessoa do Espírito Santo, versículos 13 e 14, atuando em nós, na nossa vida e testemunhando desse Cristo em nossa vida. A gente viu ontem, então, que cada pessoa da Trindade está presente aí no texto. Seria um hino trinitário mesmo, caso Trindade fosse um conceito dentro do Novo Testamento. Mas a gente sabe que Trindade é um conceito que só vai ser cunhado muito tempo depois na história da teologia. Mas não significa que os autores do Novo Testamento
Testamento já não tinham uma fé muito explícita nas três pessoas da Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito, como claramente nos mostra esse primeiro capítulo de Efésios, do verso 3 ao verso 14. E o versículo 15 ao versículo 19, nós encontramos essa oração de Paulo. Então, ele faz uma exposição daquilo que é a obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por nós, mostrando que essa obra é a origem da igreja. Quer dizer, Deus trouxe à existência o seu corpo, o corpo de Cristo, à igreja, por intermédio desse grande plano que ele desenvolveu desde a eternidade, como nós vimos no versículo 4, ou seja, um plano eterno de Deus, não um plano acidental, assim como o cosmos não é um acidente, a tua vida pessoal não é um acidente. Tudo foi devidamente planejado, projetado por Deus e trazido à existência por intermédio do seu grande poder, em Cristo Jesus e na pessoa do Espírito Santo. A sequência desse texto, a oração, é uma gratidão de Paulo. E não só uma gratidão, mas também uma petição que o apóstolo faz acerca da igreja. Então essa é a sua oração pela igreja. Começa falando sobre aquilo que Deus fez e agradecendo a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez. É exatamente o que lemos nos versos 15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Nesse período de redação da carta aos Efésios, se é uma coisa que Paulo tem tempo de fazer, é orar. Sabe por quê? Porque ele está preso. Então ele não pode sair viajando o tempo todo, ele não pode sair pregando o evangelho, não pode fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, que era levar o evangelho aos lugares aonde esse evangelho ainda não havia sido pregado. Ele não está em condições de fazer isso porque ele está preso. Significa que a gente imagina que esses anos de vida de Paulo preso, que somam aproximadamente 4 anos ao todo dessa prisão e do período da redação da carta aos Efésios, é um período onde Paulo tem experiências profundas e tempo de muita qualidade em oração. Não é à toa que as suas cartas da prisão são repletas de expressões de oração a Deus, de invocação ao nome do Senhor, gratidão ao Senhor pelas comunidades, pelas igrejas espalhadas por aí, e também petições para que Deus fortaleça a fé dessas pessoas, ou especificamente dê a essa ou aquela outra igreja algo que no seu olhar pastoral era necessário a cada uma. É exatamente isso que Paulo está fazendo. E essa oração começa com uma gratidão por aquilo que Deus já fez. E quando ele fala no comecinho, por essa razão, ele está se referindo ao quê? Aos versos anteriores. Ou seja, toda aquela obra de salvação de Deus em Cristo Jesus, no poder e no testemunho do Espírito Santo, se concretizou na vida dos efésios. Tudo aquilo que a gente viu ontem era uma realidade visível na vida da igreja em Éfeso. E é justamente por essa razão que o apóstolo Paulo invoca o Senhor em oração e o agradece por toda essa grande obra realizada na vida dos efésios. E como é que Paulo observa isso? Quer dizer, como é que a gente pode perceber na prática que tudo aquilo que Deus fez, toda aquela obra de salvação, todo aquele negócio que a gente falou de Ele já nos ter abençoado com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como é que a gente pode perceber que essa igreja, por exemplo, se apropriou e está vivendo debaixo da bênção celestial em Cristo Jesus? Como é que a gente pode saber na prática? Pelos motivos que Paulo tem de louvar a Deus pelos efésios. Qual é o primeiro? Eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Quer dizer, olha que coisa linda. Eu ouvi falar da fé que vocês têm. Essa fé, portanto, é algo que se tornava um testemunho. Essas pessoas passavam a vivenciar essa fé.
Lembra do que a gente falou no domingo, quando eu preguei lá sobre o conceito de fé. E a gente sempre pensou nisso, que a fé na Bíblia em nenhum momento é algo abstrato, simplesmente verbalizado, mas a fé se traduz em vida. A fé se traduz em sabedoria de vida. A gente vê Paulo escrevendo isso nessa carta aos Efésios, mas também na carta aos Tessalonicenses, por exemplo, onde ele louva a Deus pelo trabalho que resulta da fé dos Tessalonicenses. Quer dizer, uma fé que resulta em trabalho, ou em traduções mais antigas, louva a Deus pela operosidade da vossa fé. Quer dizer, uma fé que não está inerte, uma fé que não é apenas conceitual, uma fé que não está somente no mundo das ideias, mas uma fé que se traduziu em prática. E o que dá testemunho de uma fé que se traduz em prática? A próxima afirmação. Eu tenho visto ou ouvido falar também do amor que vocês demonstram para com todos os santos. Ora, como é que a gente prova que temos fé em Deus, senão pelo amor ao próximo? A fé no nosso Senhor é a fé que se traduz em ação. E essa ação é exatamente amor ao próximo. Fé no Senhor se traduz em amor ao próximo, assim como amor a Deus só é verdadeiro se for demonstrado em amor ao próximo. É exatamente isso o que João nos fala na sua primeira carta, por exemplo. É exatamente isso que Paulo nos fala em Romanos capítulo 13, onde no amor cumprimos toda a lei. A mesma coisa em Gálatas capítulo 5, versos 13 e 14, onde toda a lei se resume em um único mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque amor ao próximo é tradução de fé no Senhor Jesus. É tradução de fé no Senhor Deus. Caso contrário, não é fé em Deus. Caso contrário, tem alguma coisa errada na sua fé. Caso contrário, essa fé tem algo de muito conceitual. Da mesma forma como dizer que pela fé eu amo a Deus. Mas como é que você pode amar a Deus se você não ama o seu próximo? Sempre, pessoal, o próximo será um meio de avaliação da qualidade da nossa fé. E ele só pode ser medido exatamente no amor ao próximo. Significa que para Paulo e para o Novo Testamento como um todo, a conversão só se dá se ocorrerem dois movimentos: o movimento a Deus e o movimento ao próximo. Caso contrário, não houve conversão. A conversão só é possível se houver o duplo movimento: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo? Esse é o motivo, portanto, primeiro dessa oração, um agradecimento, mas depois ela vem com um pedido. E o apóstolo Paulo faz um pedido pela obra do Espírito. Que obra ele pede do Espírito? Revelação, sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Olha o versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é um pedido muito especial, onde Paulo tem na oração o desejo de que o Espírito Santo, essa é uma possibilidade de tradução, algumas traduções preferem traduzir isso como Espírito em letra minúscula. E outras traduções, e é a que eu opto, prefere por Espírito com letra maiúscula, ou seja, aqui se falaria da pessoa do Espírito Santo e não Espírito no sentido genérico, mas especificamente da pessoa do Espírito Santo. Nesse sentido que Paulo estaria fazendo um pedido para que o Espírito Santo desse a essas pessoas, aos cristãos efésios, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, desse Deus. Isso é interessante, porque quando Paulo fala sobre sabedoria e conhecimento, ele tem a consciência de que sabedoria e conhecimento é algo que Deus deu para nós, para todos os seres humanos. Todos os seres humanos são capazes de conhecer e todos os seres humanos são capazes de viver sabiamente. Todos os seres humanos. Porém, há uma sabedoria e há um conhecimento especial. Há uma sabedoria que provém de Deus, e há um conhecimento que provém de Deus. E esses eu só tenho acesso pela fé.
E se eu tenho acesso pela fé, eu só posso me apropriar dessa sabedoria e desse conhecimento por intermédio da obra do Espírito. Caso contrário, eu não tenho acesso a esse Espírito. É exatamente o que Paulo fala para os coríntios na sua primeira carta, no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele fala de uma sabedoria humana, mas fala da sabedoria proveniente do Espírito. É essa sabedoria, portanto, que Paulo pede para que os cristãos efésios sejam revestidos. Mas quando a gente olha para toda a carta, a gente vai perceber que aquele que nasceu de novo, aquele que agora é igreja e corpo de Cristo, ele tem uma dialética desse conhecimento e dessa sabedoria. É onde o nosso conhecimento humano, a nossa capacidade humana de se conhecer, entra em diálogo, em conversa e se aprofunda e cresce a partir da sabedoria e do conhecimento provenientes do Espírito. Significa que é sobre essa junção que Paulo ora. Ele sabe que há uma tarefa do Espírito. O dar conhecimento e o dar sabedoria é algo que o Espírito quer dar a todos nós. Porém, é necessário que nós façamos a nossa parte. Nós precisamos buscar a sabedoria e o conhecimento provenientes do Espírito. Eu quero citar um exemplo, esse casal maravilhoso aqui, Ieda e Fernando Bocchio. Eles nos incentivam o tempo... Incentiva é uma palavra dócil, né? Eles impõem para nós, pastores, no nosso trabalho de liderança com eles, que nós devemos buscar essa sabedoria divina onde? A sabedoria de vida, no livro de Provérbios. Ali é um exemplo clássico de sabedoria que Deus nos deu. É uma sabedoria que está lá para ser adquirida. Basta eu começar a ler Provérbios, estudar Provérbios e aplicar na minha vida aquela sabedoria que eu extraio de Provérbios. Significa que ali, nessa tarefa, nesse trabalho, eu estou vendo as duas coisas acontecerem. O meu esforço em querer conhecer, em querer crescer em sabedoria e entendimento, e a graça de Deus, por intermédio do seu Espírito, que faz com que essa busca tenha algum sentido. E Ele coloca na minha vida a sabedoria e o entendimento. Mas quando Ele fala isso, só para resumir, a gente pode perceber três coisas. É necessário ter um povo que pense. Ter um povo que não se acomode com aquela maldita frase que eu citei ontem, lembra? Qual que é a frase mais diabólica da face da terra, para a igreja especificamente? Eu já sei, eu já conheço. Né? Essa frase não cabe dentro do conhecimento. Uma pessoa que quer crescer em conhecimento é a pessoa que não tem essa frase no seu vocabulário em nenhuma hipótese. É aquele que sempre admite que eu tenho algo para conhecer, que eu tenho algo que eu não sei. E, na verdade, é muita coisa que eu não sei. É muita coisa que eu não conheço. E é justamente por isso que eu estou o tempo todo buscando esse conhecimento. Significa que eu preciso ter um povo que pense. É necessário possuir um ministério que ensine. Não adianta nada eu ter um povo que quer pensar, que quer aprender e quer conhecer, se a igreja não tem um ministério que, em contrapartida, ensine. Eu preciso da relação dessas duas coisas. E eu preciso também possuir um sentido de proporção. Eu preciso pensar que todo esse conhecimento proveniente do Espírito e o conhecimento proveniente do nosso próprio conhecimento, da nossa capacidade de ler, estudar, pesquisar, se interessar, do nosso esforço em, por exemplo, falando da Ibaviva, estar aqui aos domingos às 9 horas da manhã. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é simples. A gente queria estar dormindo, a gente queria estar fazendo outras coisas, mas a gente busca esse conhecimento e essa sabedoria. Por quê? São horários e são frentes que a Ibaviva tem para ser um ministério que dá para a sua comunidade meios para que ela aprenda, para que ela conheça. Por um outro lado, eu sei que esse trabalho comunitário é totalmente vazio se o Espírito Santo de Deus não nos encher do seu conhecimento e da sua sabedoria. Caso contrário, esse nosso esforço seria totalmente em vão. Ele continua fazendo um outro pedido a Deus. E o pedido é para que nós, juntamente com os efésios, enxerguemos além. E enxerguemos muito além. É o que ele coloca nos versículos 18 e 19, com as seguintes palavras:
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nesse texto que Paulo fala, é muito claramente uma petição a Deus para que os olhos, especificamente do nosso coração, sejam iluminados. Interessante não usar somente olhos, mas olhos do coração. É claro que ele está falando de algo que vai muito além dos nossos olhos carnais, os nossos olhos que habitualmente usamos para a visão, mas ele pede a Deus a iluminação dos nossos olhos do coração. É com o olho, ou com o olhar do coração, melhor dizendo, que nós conseguimos enxergar aquilo que a esses olhos é invisível. É somente com o olhar do coração que a gente consegue enxergar aquilo que é invisível. E aquilo que é invisível, por exemplo, o que ele fala, a grandeza dessa esperança, a riqueza da gloriosa herança que Ele nos deu, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essas coisas muitas vezes estão invisíveis aos nossos olhos, porque os nossos olhos, na maior parte dos casos, só conseguem enxergar o que está ao nosso redor. E quando a gente olha ao redor, a gente só encontra morte, caos, desesperança, falta de perspectiva, falta de ideal de futuro e por aí vai. É só o que o nosso olhar consegue ver. Quando muito, a gente consegue ter lampejos, momentos de esperança no meio do caos. Mas qual é a oração de Paulo? Que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que com os olhos, portanto, da fé, enxerguemos a grandeza desse plano de Deus. Enxerguemos muito além do que a gente está acostumado a enxergar. Enxerguemos muito além daquilo que a gente consegue enxergar. E tem uma frase que é bastante conhecida, mas é de um livro do meu coração, que é O Pequeno Príncipe, onde ali a gente tem uma definição genial sobre isso. Não é isso? Qual é a frase? Vamos ver se vocês sabem qual é. O essencial só se vê, é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. É exatamente essa a ideia. O essencial a gente não consegue enxergar com os olhos. O essencial, portanto, aplicando isso para esse texto tão brilhante de Paulo, o essencial é esse plano gigantesco que Deus criou e que Deus trouxe à existência no seu Filho Jesus e na vida da igreja. Esse é o essencial. É entender que a nossa vida é parte de algo que a gente não consegue medir. É parte de um projeto tão grande de Deus, um projeto que a gente chama de cósmico e eterno, porque são as palavras que a gente consegue encontrar para definir, mas certamente é muito maior do que isso, porque as nossas palavras acabam limitando o que de fato isso significa. São planos que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. E Paulo ora para que os olhos do nosso coração consigam, iluminados, contemplar a grandeza de tudo aquilo que Deus reservou para nós. A continuação do texto, Paulo encerra, portanto, a sua oração e começa a fazer algumas afirmações que vai caminhar por todo o final do capítulo 1 e vai nos levar ao capítulo 2, com uma transição muito bonita, como a gente vai ver já já. E nessa partezinha final do capítulo 1, esses 3 versículos, Paulo faz uma afirmação de Cristo como o soberano e a igreja como o seu corpo. Soberano não só sobre a igreja, mas um Cristo soberano sobre todas as coisas. Um Cristo soberano sobre tudo o que existe, e não somente sobre a sua igreja. E a sua igreja o que é? A igreja é o seu corpo, é onde Paulo faz essa afirmação. Em primeiro lugar, olhando para Cristo Jesus, a gente enxerga o como Deus executou esse plano. Porque Cristo Jesus é aquele que da morte foi colocado no governo sobre todo o universo. Olha o que diz os versos 20 e 21. Esse poder ele exerceu em Cristo,
ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Olha que coisa incrível a afirmação de Paulo. Dos mortos, ou seja, esse conceito dentro da mente de um hebreu, a morte, tem muito a ver com a ideia de sepultura ou profundezas. É alguém que, portanto, das profundezas foi elevado à mais alta posição. Assentou-se à direita de Deus. É aquele que das profundezas da morte foi levado até a mais alta posição. Outro contraste é alguém que da morte significa o quê? Que esse alguém teve, ele, Jesus, uma experiência de ser dominado pela morte, de ser aprisionado pela morte. Só que essa experiência foi por pouco tempo, porque da morte ele foi ressuscitado e trazido à vida. Significa que aqui a gente tem uma outra experiência de contraste, onde ele vai de alguém dominado pela morte para ser aquele que agora domina sobre todas as coisas, inclusive a morte. Aquele que venceu inclusive a morte e hoje está no governo sobre tudo o que existe. E essa afirmação é muito bonita. Alguém que está muito acima de todo governo e de toda autoridade, de todo poder e de todo domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Pensa em alguém poderoso. Pensa em qualquer conceito de poder que você tenha em mente. Some todos esses conceitos que surgiram aqui sobre poder ou nomes de pessoas poderosas. Não chega nem aos pés do poder e do domínio de Cristo. Não existe absolutamente nada na terra, seja visível, seja invisível. Não existe nenhum nome, não existe nenhuma autoridade, não existe nenhum domínio, não existe nenhum poder, não existe nada, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Não existe absolutamente nada que não esteja debaixo do senhorio e da soberania de Cristo Jesus. É isso que Deus fez em Cristo Jesus. Exaltou Cristo Jesus a essa mais alta posição e deu ao seu Filho o governo de todas as coisas. Tudo isso, gente, nada mais é do que um desdobrar daquela afirmação do versículo 10. Ele fez convergir em Cristo Jesus todas as coisas, visíveis e invisíveis. A mesma coisa Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. É exatamente a mesma afirmação, onde Cristo, o primogênito de toda a criação, para Ele, por Ele e nele foram feitas todas as coisas. Tudo o que existe pertence a Ele. Todas as coisas que existem ontem, hoje e no futuro pertencem e estão debaixo do seu domínio e da sua autoridade. Para fechar, essa igreja é o seu corpo, ou seja, o Cristo que no exercício de governar sobre todo o universo tem na igreja o seu corpo. Eu acho isso aqui uma coisa tão incrível, gente, porque é exatamente esses contrastes que nos fazem perceber, às vezes, o quanto a nossa ideia sobre igreja é limitada. E se a nossa ideia sobre igreja é limitada, a nossa vida é limitada. A nossa atuação no mundo é limitada, porque a gente não consegue enxergar o que Deus preparou para nós e o que Deus espera de nós. Porque esse aqui é o olhar que Deus tem pela igreja. Isso aqui não é a ideia de um teólogo. Isso aqui não é a ideia de um pensador, de um filósofo. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a Bíblia que está mostrando para nós. Um Deus que deu ao seu Filho o governo do universo. E no governo do universo, de poderes e autoridades visíveis e invisíveis, no tempo e no espaço, Ele escolheu a igreja como o seu corpo. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo.
a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Uma forma mais explicada da gente entender esse texto é a versão do Eugene Peterson na Bíblia, a Mensagem. Olha que coisa linda. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. O que isso significa? Significa que a igreja não é periférica em relação ao mundo, mas o mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Ele escolheu a igreja para ser o seu corpo. E é exatamente quando a gente lê essas palavras, e principalmente, eu gosto muito dessa explicação para o texto que o Eugene Peterson faz, a igreja não é periférica em relação ao mundo, é o mundo que é periférico em relação à igreja. E a igreja é o que é? É o corpo de Cristo. E por esse corpo, que é a igreja, é que Cristo fala, age e preenche tudo com a sua presença. Sabe do que esse texto me faz lembrar? De João, capítulo 14, onde ali, desde o versículo 5 até o versículo 31, tem uma conversa de Jesus com os seus discípulos, começando com Tomé, depois Filipe, onde ali é um diálogo longo, onde os discípulos vão fazendo perguntas para Jesus e Jesus vai desenvolvendo um raciocínio até chegar numa afirmação maravilhosa como essa aqui. Naquele dia, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Naquele dia, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Sabe de que dia Jesus está falando? Da vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fosse derramado sobre os seus discípulos, eles entenderiam que o Pai, Jesus e nós somos uma pessoa só. Deus o Pai, Jesus o Filho e você, uma pessoa só. É exatamente por essa perspectiva que a gente entende o que Jesus quis dizer no versículo 11 e no versículo 12 de João 14. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. De que outra forma você vai entender o que Jesus quis dizer com isso? Ele não está querendo dizer que você, indivíduo, vai ter mais poder do que ele, Jesus. O que ele está querendo dizer tem que estar de acordo com isso que ele disse e prometeu para os discípulos. Eu, o Pai e você somos um só. Vai chegar um tempo em que você vai compreender que esse corpo que eu hoje tenho é um corpo só ilimitado. Esse corpo que está para ser pregado naquela cruz, esse corpo está limitado ao tempo e está limitado ao espaço. Mas vai chegar um dia onde eu vou estar dentro de vocês, e dentro de vocês todos. E estando dentro de vocês todos, eu ganhei de novo um único corpo, mas um único corpo que está em todos os lugares e alcança todos os tempos. Um corpo só, a sua igreja, o corpo de Cristo, aonde Cristo habita, e por meio dessa igreja é que Ele está no mundo, falando, agindo e enchendo todas as coisas com a sua presença. Pensa na Iba Viva dessa forma em Vinhedo. Nós somos a presença do próprio Cristo Jesus nessa cidade. Isso dá para nós uma consciência mais abrangente do que a gente está acostumado ou não. Dá para a gente entender que a gente está aqui para preencher essa cidade com a presença de Cristo Jesus. Dá para entender que nós somos o corpo de Cristo, enquanto somos um só em Cristo Jesus. Entender que Deus, o Pai, de que Deus, o Filho, e nós somos uma pessoa só. Olha que coisa incrível. Porque a gente pensa muitas vezes em Deus como aquele ser distante,
que a gente chega aqui no domingo para cultuar esse Deus. Só que a gente se esquece que esse Deus está dentro de nós. Lembra que esse é um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações e que ele deu a revelar aos gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória? Lembra disso, do texto de Colossenses 1, 26 e 27 que a gente leu? Esse é o ponto. Cristo Jesus encheu todas as coisas. Ele deu a sua plenitude a todas as coisas e escolheu a igreja para fazer isso. Escolheu a gente para fazer isso. Escolheu essas pessoas que estão aqui para trazer à história a sua presença, a sua plenitude, o seu serviço e a sua mensagem de reconciliação com o Pai. Ele nos escolheu para esse fim. Concluindo essa primeira parte, a gente vê então que a igreja jamais pode ser entendida por nós como um plano B de Deus, mas sim como parte vital do seu plano eterno e cósmico. Algumas pessoas já me perguntaram isso uma vez. A igreja então foi mais ou menos que um plano B de Deus, porque não deu certo com Israel, né, com o povo de Israel do Antigo Testamento, aí Deus foi lá e teve uma outra ideia e fez a igreja o plano B. Não, esse texto de Efésios, e especialmente esse capítulo 1 de Efésios, mostra isso com muita clareza para nós. A igreja sempre foi o plano de Deus, nunca um plano B, mas a igreja sempre foi o corpo que um dia o Pai daria ao Filho. Sempre foi esse o plano eterno de Deus. O plano de Deus envolve a totalidade da criação, onde está resumido no versículo 10, o convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Significa que o plano de Deus envolve todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, poderes e autoridades, anjos e demônios, presente, passado e futuro, tudo o que a gente conhece, tudo o que nós desconhecemos. O plano de Deus envolve todas as coisas. Todas as coisas. E não apenas uma parte das coisas, porque essa é a nossa visão antropocêntrica da história. Deus está fazendo todas as coisas porque eu sou tão irresistível para Ele que Ele me quer eternamente vivendo com Ele. Não, isso é parte da verdade. Mas a totalidade do seu plano é que todas as coisas estão sendo por Ele restauradas. Deus está criando tudo de novo, pessoal. A criação ainda não está acabada, porque todas as coisas estão sendo feitas de novo por esse Deus que atua nos bastidores e que está fazendo coisas incríveis, que estão invisíveis aos nossos olhos, mas que podem ser visíveis aos olhos iluminados do nosso coração. A igreja é o corpo de Cristo, por meio do qual Ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Essa é a última afirmação. Entender que dentro desse plano cósmico de Deus, dentro desse plano de Deus que atravessa o tempo e o espaço e atinge o visível e o invisível, está exatamente a igreja. A igreja é parte central desse plano de Deus. Esse texto que nós vamos ler, ele trata muito da forma como Deus desenvolveu o seu plano na história, mas esse texto se insere em um determinado momento do raciocínio de Paulo, onde ele vai começar a fazer algumas mudanças de foco ao longo do texto. Esse é um detalhe sobre Paulo, ele é um escritor brilhante, né? Então tem um raciocínio muito bem elaborado, muito bem feito. Então ele vai do amplo, como a gente viu no primeiro tempo, quer dizer, aquela igreja como o plano eterno de Deus, a soberania de Cristo sobre todas as coisas, a igreja no plano cósmico de Deus, enfim, aquela visão ampla, aquela visão macro sobre a obra de Deus e o plano de Deus em Cristo Jesus. E aqui é um ponto onde ele vai do amplo para o particular. E esse amplo ao particular, se a gente quiser
representar isso graficamente, eu não consegui uma maneira melhor de representar isso, mas é pensar da seguinte forma: a abrangência do plano de Deus é tudo o que existe e em todos os tempos. É isso que Deus quer, é simplesmente isso o que Deus quer alcançar com o seu plano. Tudo e em todos os tempos. E nesse plano abrangente de Deus, que engloba tudo e em todos os tempos, no seu centro está o ser humano. O centro do plano de Deus é o ser humano. O ser humano que se torna a sua nova criação, que se torna esse ser humano o povo de Deus, o corpo de Cristo, a sua igreja. É exatamente no centro de todas as coisas que ele colocou o seu corpo, governado pelo Cristo, que é por meio do seu corpo que Cristo atua nesse mundo que age entre nós. Só que quando ele chega no capítulo 2, e ele vai dessa visão ampla para a visão específica, dessa visão abrangente para o foco ajustado no ser humano, ele vai nos mostrar um pouco sobre quem é esse ser humano. Se a gente viu que a igreja é o corpo de Cristo e que é por intermédio da igreja que Cristo quer encher em plenitude todas as coisas, que é a partir da igreja que Deus decidiu em Cristo Jesus trazer ao mundo o seu plano de redenção, não só para os seres humanos, mas para toda a criação, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quem é esse ser humano que faz parte dessa igreja? Quem são as pessoas que compõem o corpo de Cristo? Quais são as características, de onde vieram, quem são as pessoas que se tornam os membros de Cristo Jesus? E aí você vai ver que esse plano é ainda mais bonito do que tudo aquilo que a gente já viu. Porque o texto de Efésios 2 vai dizer o seguinte para nós: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, segundo quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a primeira descrição que o apóstolo Paulo faz em 3 versículos sobre quem é esse ser humano. Quem é esse ser humano que simplesmente é, como a gente já viu, o centro do plano eterno e cósmico de Deus. Quem é esse ser humano? Dá para perceber, como esse texto descreve, que Deus olhou para esse ser humano e não viu absolutamente nada de bom nesse ser humano. Ele olhou para esse ser humano e enxergou quem de fato ele é. E é exatamente o que esse texto descreve para nós. Mostra para nós que a nossa vida era, na realidade, a nossa morte. Esse texto nos fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver. Nós estávamos em qual situação? De morte. Literalmente, mortos-vivos. Zumbis, se você preferir dessa forma. Porque nós, vivos, ou seja, pessoas que respiram, falam, comem, se casam, têm filhos e etc., ou seja, seres humanos normais, mas que na realidade não tínhamos ideia que isso que a gente chama de vida, na realidade, era só morte. Era a morte que governava isso que a gente chama de vida. E o que ele mostra que nós estávamos nessa condição. A nossa vida era a nossa morte. Significa que não era muito diferente. Você já assistiu The Walking Dead ou alguma coisa assim? Algum filme de zumbi, etc. Uns apocalipses zumbis, etc. É mais ou menos quem é o ser humano. É aquilo ali. E aí é interessante porque a continuação do texto mostra que nós tínhamos uma vida centrada em nós. Quer dizer, é simplesmente agir por instinto. A gente só vive
para satisfazer a nossa própria vontade. Somente vivemos para satisfazer aquilo que a gente deseja satisfazer. Olha o verso 2 e o verso 3. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo, os desejos e pensamentos. Olha, essa afirmação de Paulo é muito importante, gente. Aqui é um judeu, Paulo, um conhecedor da lei, um conhecedor de Deus. Alguém que em outras cartas, como Gálatas capítulo 1 e Filipenses capítulo 3, se descreve como não um judeu qualquer, mas um judeu do partido dos fariseus, extremamente zeloso no que diz respeito ao cumprimento da lei, alguém que se chama de irrepreensível no que diz respeito ao cumprimento da lei. E esse é o apóstolo Paulo, agora vai fazer essa afirmação, de que na verdade não eram só vocês, gentios, que não tinham a lei e que não tinham Deus, como vocês vão ver amanhã com Itamir a partir do verso 11 do capítulo 2. Mas o que ele vai dizer é o seguinte: todos nós estávamos na mesma condição. Todos nós achávamos que tínhamos vida, mas na realidade tudo que nós tínhamos era a nossa própria morte. Era quem nós éramos. Era a condição que nós estávamos, onde a nossa vida, na realidade, era a nossa morte. E o resultado disso é que essa nossa vida de morte é centrada no eu. É centrada na minha própria necessidade, é centrada na minha própria vontade, é centrada nos meus próprios desejos. Essa afirmação que ele faz, e às vezes aparecem algumas coisas no texto que são curiosas, como por exemplo, fora do nosso vocabulário, a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Príncipe do poder do ar é como se fosse uma expressão que Paulo utiliza para falar da realidade, ou seja, daquele campo de domínio e atuação daquilo que é contrário a Deus. Ou seja, você vive a vida natural, que é a vida de morte, que não é a vida em Cristo, mas a vida de morte. Nós vivemos essa vida sob uma influência que não é Deus. Nós vivemos dominados por aquilo que não é Deus. E estar dominado por aquilo que não é Deus é morte. É viver em morte, é viver na satisfação dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. E o que é mais interessante, você não precisa nem pensar muito para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Basta viver. Viver a vida dominado por aquilo que não é Deus, significa que você não precisa nem pensar em como agir contra Deus. É a sua própria natureza, é a sua própria condição. Esse texto, portanto, coloca todos os seres humanos, sem nenhuma distinção, exatamente debaixo da mesma condenação e da mesma situação de vida, vida de morte. É a mesma coisa, se você quiser anotar no canto aí, aquilo que Paulo escreveu para os Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 32, mas que continua no capítulo 2, onde ele mostra que tanto gentios quanto judeus vivem debaixo exatamente da mesma condição de vida e, portanto, da mesma condenação. São pessoas que, portanto, longe de Deus, por estarem simplesmente vivendo a sua vida natural, já estão em oposição a Deus, já estão contrárias a Deus, já vivem para satisfazer as suas próprias vontades e os seus próprios desejos. Você já viu nos seus filmes de zumbi, um zumbi sendo solidário? É curioso isso, né? Não tem solidariedade entre os zumbis. Ele age por instinto. E agir por instinto é fazer aquilo que é o seu desejo, a sua necessidade, a sua vontade. Aquilo que ele julga necessário para ele. Nós vivíamos dessa forma, uma vida centrada em nós. E qual é o resultado disso? Todos nós estávamos debaixo de condenação. Olha o finalzinho do versículo 3. Como os outros, éramos por natureza merecedores do quê? Da ira de Deus. É exatamente isso, o que o ser humano merece pela sua vida de morte, longe de Deus, contrária a Deus, uma vida que está sendo regida, dominada por aquilo que não é Deus.
Uma vida, portanto, que em termos do Novo Testamento e do Antigo Testamento se define em pecado. Nós vivíamos mortos em nossos pecados. E por isso mesmo é que todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Daí vem a grande pergunta: por que é que esse ser humano, então, se torna o alvo do grande plano eterno e cósmico de Deus? Não dá para fazer isso através de anjo? Não dá para fazer isso através de, uns seres um pouquinho melhores? Tem que fazer isso através do ser humano que é descrito dessa forma? Alguém que vive para si mesmo, alguém que é contrário a Deus, alguém que tem uma vida centrada no eu, alguém que a simples existência já é pecado, ou seja, já está afastado da santidade de Deus e da presença de Deus. Ou seja, esse ser humano, justamente esse ser humano, não dava para bolar um plano melhor. Por que esse ser humano? E isso tem um porquê. E o porquê vem a partir do verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Se esse ser humano é descrito no verso 1 até o verso 3 em estado de morte, e esse ser humano se torna o alvo do grande plano de Deus, e através desse ser humano é que Deus quer mostrar para os seres visíveis e invisíveis, de todos os lugares, de todos os tempos, de toda a história e fora da história. Esse ser humano é que Deus quer mostrar, através desse ser humano é que Deus quer mostrar tudo aquilo que Ele fez na história, no seu plano de redenção de toda a humanidade. Um plano que vai muito além da capacidade de compreensão do próprio ser humano. Um plano que vai muito além do campo visual desse próprio ser humano. Mas Deus escolheu esse ser humano. E escolheu esse ser humano por quê? Porque ele estava morto na sua condição de pecado, afastado do seu Deus e etc. Mas principalmente porque nesse estado de morte é que Deus traz o ser humano à vida. E é exatamente o que a gente está vendo no verso 4 até o verso 10. Sabe por que pegar esse ser humano todo estragado, todo desfigurado, esse ser humano literalmente podre, por causa que a linguagem para definir o ser humano ali qual que é? É de coisa morta, é de morto, é de coisa podre, de coisa que fede, coisa que não presta para mais nada. Essa é a linguagem pesada que Paulo utiliza para descrever esse ser humano. E aí vem a pergunta então: por que usar esse ser humano? Por que não fazer de novo? Por que não usar anjos? Por que não pensar num outro plano que não seja a partir desse ser humano em condição de morte? Por quê? Porque com isso, ou seja, com o dar vida para esse ser humano, Deus revela para o universo inteiro quem Ele é. E o que a gente encontra nesse texto? Versículos 4 e versículo 5. Lê de novo comigo. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ao trazer esse ser humano do seu estado de morte e de podridão à vida, Deus está revelando ao mundo
ao universo, aos poderes visíveis e invisíveis, a todos os tempos, a todas as gerações, quem Deus é. E esse texto mostra para nós 3 características, ou 3 atributos, melhor dizendo, fundamentais que Deus revela a partir desse ato redentor do ser humano. O primeiro é que esse Deus é misericórdia. O nosso Deus é misericórdia. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é misericórdia. E essa, gente, é uma afirmação que toda a Escritura já mostrava para nós. Mesmo aquele Deus duro, intransigente, aquele Deus juiz, como às vezes numa leitura superficial a gente encontra no Antigo Testamento, é um Deus que sempre se revelou para o seu povo como um Deus de misericórdia. Um exemplo disso, Jonas, capítulo 4, versículo 2, a parte B. A palavra de Jonas para Deus, quando viu que Deus perdoou os ninivitas. O que é que Jonas disse para Deus em oração? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassível, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Em outras palavras, eu sabia que o Senhor Deus tem coração mole. Eu sabia, Senhor, que o Senhor olha para o ser humano e se encontra no ser humano uma fagulha sequer de arrependimento, o Senhor vai e perdoa. O Senhor traz de volta. O Senhor é Deus misericordioso. O Senhor é Deus compassivo. O Senhor é Deus paciente. Essa é uma conclusão a que Jonas chega. E um detalhe, ele chega a essa conclusão não de uma forma pacífica. Ele está dizendo isso como uma acusação contra Deus. Ele está dizendo o que para Deus? É justamente porque o Senhor é misericordioso que eu decidi não ir pregar para Nínive. Porque eu sabia que se o Senhor me levasse até Nínive e eu pregasse para eles e eles se arrependessem, o Senhor não castigaria eles. O Senhor não destruiria tudo. E mais o que eu queria era que o Senhor quebrasse tudo lá. Era exatamente o que eu queria. Por quê? E o que Jonas revela para nós? O nosso coração não é misericordioso como o coração desse Deus. E o que esse Deus quer mostrar para a humanidade toda, para o cosmos inteiro, que Ele é Deus misericordioso. E o detalhe, o único que pode estender misericórdia. O único que pode conceder misericórdia. Esse Deus. Outra afirmação, essa é mais conhecida, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. E a continuação do texto, elas se renovam a cada manhã. As suas misericórdias são inesgotáveis. Essas são as palavras do povo que conheceu o Deus da lei, e somente o Deus da lei. Não conheceram o Deus que se revelou em Cristo Jesus. Conheceram o Deus da lei, o Deus de Moisés. E esse Deus de Moisés, mesmo assim, sempre revelou para o seu povo, ou pelo menos aqueles que conseguiram olhar para Deus com os olhos do coração iluminados, conseguiram perceber que no meio de toda aquela lei do Senhor, só havia o seu amor e a sua misericórdia. Era exatamente o que a gente podia enxergar desse Deus. Uma segunda afirmação que o texto faz sobre Deus, qual que é? É que Deus é amor. João, 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é uma afirmação importantíssima sobre esse atributo de Deus. Deus não é amoroso, ou Deus não tem um sentimento chamado amor. Deus é amor da sua forma mais pura, da sua forma mais bruta, mais essencial. Deus é amor. E se é possível seres humanos amarem,
é porque Deus é amor e emprestou a nós um atributo que é dele, que é o que define o seu próprio ser. Deus é amor. Outro texto: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus demonstra esse amor por nós. Quando ainda éramos pecadores, o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Isso é demonstração do tamanho do amor desse Deus. Por que vir em resgate desse ser humano? Por que trazer à vida esse ser humano que estava morto nos seus pecados e transgressões? Por que trazer à vida esse ser humano que virou as costas para o seu Deus? Por que trazer de volta à vida esse ser humano que disse para Deus que não queria saber dele e queria viver autonomamente nesse mundo, independente desse Deus, e de que não estava nem aí para o que esse Deus pensava ou esse Deus queria? Porque esse Deus quis trazer justamente o ser humano de volta à vida, porque Deus é amor. E quando Ele traz o ser humano de volta à vida, por intermédio do sacrifício do seu próprio Filho, o que Ele está mostrando para todos, de forma visível, de forma clara, de forma concreta e nada conceitual e nada impessoal, mas de uma forma totalmente explícita. O que Ele está mostrando? Ele está mostrando o tamanho desse amor. Ele está mostrando para o universo inteiro, para os seres celestiais, para os poderes e autoridades visíveis e invisíveis. Ele está mostrando para tudo, para todos e em todos os tempos o tamanho do seu amor. É isso que Ele está fazendo e faz isso ao trazer esse ser humano de volta à vida. Abre sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses, que é uma carta paralela à carta aos Efésios. E muitos dos assuntos que nós encontramos dentro de Efésios, a gente também encontra dentro de Colossenses. Então é sempre uma carta para você ler junto, e é exatamente essa a sua segunda tarefa da Semana Teológica. Já que você já leu essa madrugada várias vezes a carta aos Efésios, você já pode ler nessa madrugada não só Efésios, mas também Colossenses. Então faça sempre leituras seguidas assim, de Colossenses e de Efésios. Capítulo 2 de Colossenses. Olha o versículo 13, olha a semelhança com as afirmações que a gente acabou de ler em Efésios. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele, Deus, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha que coisa linda! O que esse Deus fez na cruz vai muito além da tua salvação individual, mas é um outdoor gigantesco para o universo inteiro ver o tamanho do amor desse Deus, o tamanho da misericórdia desse Deus, o quanto esse Deus quer mostrar para o universo todo quem Ele é. E quem Ele é, de acordo com o que a gente acabou de ler, está plenamente revelado na cruz do seu Filho. É ali que Ele está mostrando o seu poder, não em esmagar e aniquilar o ser humano que estava morto nos seus pecados e nos seus delitos. Mas Ele mostra quem Ele é, Ele mostra o seu poder fazendo exatamente o oposto. Ele mostra a sua graça, Ele mostra o seu amor, Ele mostra a sua misericórdia e quer que o universo conheça o seu poder por intermédio da sua graça, por intermédio do seu amor. A terceira afirmação que esse texto nos faz sobre Deus é que esse Deus é um Deus de graça. Nós fomos salvos por sua graça. E essa é uma expressão muito bonita que a primeira carta de Pedro utiliza para falar desse Deus. O Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. O Deus de toda a graça
Esse é o Deus que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. De que outra forma nós poderíamos voltar da morte à vida se não fosse pela intervenção de misericórdia, amor e graça desse nosso Deus? O que Ele queria? Mostrar para todos e para tudo que o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça são os atributos que definem o seu ser. Ele é um Deus que dá a misericórdia àqueles que mereciam somente a sua ira. É um Deus que age com amor e é um Deus que age com graça, com aqueles que estavam mortos e que, além de estarem mortos, ainda são merecedores da ira desse Deus. Olha a condição desse ser humano. E Deus fez isso tudo para quê? Para mostrar para o universo inteiro quem Ele é. Paulo vai explorar ainda mais esse assunto quando ele voltar para o macro, quando ele voltar para a visão ampla, lá no capítulo 3, que vocês vão ver amanhã ou na quinta-feira com o professor Itamir. Há algumas afirmações que o texto continua a dar para nós, voltando para Efésios, capítulo 2. Olha o versículo 6. Ali nós temos uma afirmação de que essa nova vida nos coloca em uma nova posição em relação a Deus, consequentemente, em relação à vida. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda pensar que Deus nos trouxe de volta à vida, mas não sozinhos. Deus nos trouxe de volta à vida em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Essa é uma outra forma de Paulo dizer aquilo que ele disse para os Gálatas no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, que essa vida que eu agora vivo é a vida que voltou da morte, porque a vida anterior foi crucificada com Cristo. E a vida que voltou da morte, ou seja, a minha nova vida, não é mais minha, mas é a vida de Cristo. É Cristo quem agora vive em mim. E essa vida nova, onde Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu por mim, que me resgatou, que me trouxe, portanto, de volta à vida, em uma vida totalmente nova. Nos coloca já em uma nova posição. Quer dizer, se Cristo está assentado sobre o trono do universo, nas regiões celestiais, nos lugares celestiais, é exatamente ali que Deus te colocou. E olha de novo o contraste. Se a gente viu no primeiro período o contraste do Cristo que estava morto e foi levado às regiões celestiais, exatamente a mesma coisa Deus fez comigo e com você. Ele te tirou da morte, verso 1, e te colocou com Cristo assentado nos lugares celestiais, verso 6. Isso é algo que Deus fez por nós. E é exatamente isso que define, portanto, quem nós somos como igreja. A nova vida é um testemunho do que Deus fez. Olha o versículo 7, em continuação do versículo 6. Lê o 6 comigo de novo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com qual finalidade Deus fez isso? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É aquilo que a gente falou. Ele quer mostrar para o universo todo, através da igreja, que é o seu corpo, a sua nova criação. Ele quer mostrar para o universo todo o tamanho da sua incomparável graça, a grandeza de todo o seu poder que fez uma obra como essa. É isso que ele quer mostrar. Esse é o grande propósito, fazer da nossa vida redimida um testemunho para o universo inteiro. E o que é mais interessante, lembra daquele negócio de que ele nos convida e ora para que os nossos olhos enxerguem além e muito além? Olha o que esse texto diz. Ele faz da tua vida redimida um testemunho, não só para aqueles que você conhece, mas também para as eras que hão de vir. Ele faz da tua vida um testemunho para as eras que hão de vir.
Sabe como a gente percebe isso, gente? Eu falei sobre isso no Crescer Domingo, estudando um pouco sobre 1 aos Tessalonicenses com o pessoal. E quando a gente olha para o ministério do próprio apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras, quando a gente tenta avaliar a abrangência daquilo que ele fez, da sua missão, a gente vai perceber que diretamente o apóstolo Paulo alcançou não mais do que a metade da população da Iba Viva. Diretamente, o apóstolo Paulo alcançou, estourando, e aqui eu estou sendo generoso demais com os números, ele alcançou por volta da metade da membresia da Iba Viva. A gente está falando do grande apóstolo Paulo. Mas indiretamente, a vida de Paulo alcançou você. Atravessou a história e alcançou você. Olha que coisa incrível. É exatamente isso que ele está dizendo. Porque você foi trazido de volta à vida, em uma nova vida com Cristo Jesus e assentado com Ele nas regiões celestiais, Ele fez de você uma demonstração pública do tamanho imensurável da sua graça. Não só para aqueles que te conhecem e para as pessoas que diretamente você influencia enquanto você viver, mas também para gerações que estão por vir. A nova vida é uma vida por graça e por fé. Olha os versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha a afirmação de Paulo, essa nova vida não exige absolutamente nada de você, justamente para que não seja possível comprar de Deus a nova vida. Porque comprar de Deus algo é o fenômeno de todo o movimento religioso, inclusive de muitas igrejas que se dizem cristãs em toda a história, que estão desde o tempo do Novo Testamento, na linguagem do apóstolo Paulo, mercadejando o Evangelho. Mas o que esse texto está dizendo para nós? A obra que Deus fez é obra que partiu dele, onde você não tem participação nenhuma. Não foi você quem moveu o coração de Deus para que Ele fizesse isso por você. Não foi você que deu algo para Deus para que Ele te devolvesse alguma coisa em troca. Não. Tudo isso é obra da sua graça. E como eu recebo essa graça? Como eu recebo essa salvação, essa nova vida? Por fé, pura e simplesmente fé. Não há absolutamente nada que você e eu possamos oferecer para Deus para receber dele essa nova vida. É algo que Ele te deu de presente, como dom, presente literalmente. Ele te concedeu isso por graça dele, por obra dele. A única coisa que você precisa para receber essa graça e ser mantido e fortalecido como corpo de Cristo é crer e continuar crendo e fortalecendo essa fé a cada dia. É a única coisa que nos é exigida. A nova vida é o resgate do propósito eterno de Deus. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui é interessante porque esse texto mostra claramente o quanto esse ser humano, na sua nova vida em Cristo Jesus, ou seja, esse ser humano que há 9 versículos atrás estava morto em seus pecados e transgressões, mas que no versículo 10 chega a qual posição? A uma afirmação de que agora esse ser humano, refeito em Cristo Jesus, é o ser humano que Deus deu para o mundo, para que neste mundo, este ser humano, refeito, recriado em Cristo Jesus, praticasse nesse mundo as obras que Deus pratica. Olha a mudança de situação. Olha o quanto nós olhamos para esse plano de Deus, que se concretiza na vida do ser humano, resgatado, redimido, perdoado,
pela graça de Deus, onde o seu próprio resgate e a sua própria vida se torna um testemunho desse Deus para o universo inteiro, esse ser humano agora está de volta no centro do plano eterno de Deus. E a afirmação que Paulo fez qual é? Porque nós somos uma criação de Deus. E um detalhe, não uma criação qualquer, mas a nova criação. A criação realizada em Cristo Jesus. E essa criação realizada em Cristo Jesus tem todas as potencialidades para cumprir na história o plano para o qual Deus nos designou. Em outras palavras, é de realizar no mundo as obras que Deus quer realizar. Pensar que nesse plano cósmico e eterno de Deus, Ele misteriosamente escolheu fazer todas as coisas por intermédio de você. Como entender um negócio desse? A coisa é tão absurda e é tão fora do nosso campo de compreensão, porque inevitavelmente a gente tem que olhar para a nossa vida. Diante disso, a gente tem que olhar para o nosso coração, para dentro de nós. E a gente vai se perguntar, sério Deus, eu sou alvo desse seu plano? O Senhor me escolheu para eu levar ao mundo esse plano, esse seu projeto, para eu realizar nesse mundo essas coisas tão grandes e maiores do que eu. Sério que o Senhor escolheu eu com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas de caráter, com todos os meus erros, com toda a minha incapacidade, com toda essa minha história da qual eu não me orgulho? Sério que o Senhor escolheu eu? E o que é que esse texto diz para você? Sim, é exatamente você que Ele escolheu. Sabe por quê? Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe de todos os seus pecados, Ele conhece cada segundo dessa sua história da qual você não se orgulha, Ele sabe de todas as suas limitações, Ele sabe de todas as suas incapacidades, mas esse Deus escolheu você exatamente por isso. Porque é em você que Ele quer revelar para o mundo, não o seu tamanho, mas o tamanho da sua misericórdia, do seu poder, do seu amor, da sua graça, da sua capacidade de fazer vida a partir da morte. Ele quer fazer da tua vida um testemunho de que esse ser humano como você e como eu, agora atuamos sobre a face da terra, fazendo da nossa vida o grande testemunho sobre quem é esse Deus. É exatamente a essa conclusão que o apóstolo Paulo chega na primeira carta a Timóteo. Abra lá comigo, por gentileza. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 12. Ele diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer por tão grande obra, Pai, que a Tua palavra
escancara diante de nós, o quanto a sua palavra coloca diante dos nossos olhos, Pai, a grandeza do teu plano, a grandeza de tudo isso que o Senhor está fazendo na história, fora dela, diante dos olhos que conseguem enxergar, mas também diante, Pai, daquilo que os nossos olhos não podem ver, naquilo que é invisível. Que a sua obra, Pai, alcança esse universo na sua totalidade. E o Senhor escolheu para tudo isso seres humanos como eu, seres humanos como cada um aqui. Pai querido, diante disso, Pai, a gente só tem como abrir a nossa boca e dizer o quanto nós somos gratos ao Senhor por tamanha misericórdia, por tamanha graça e por tamanho amor. Nossa oração nessa noite, Pai, é que a cada dia o Senhor faça arder no nosso coração a convicção de que nós não estamos neste mundo para fazermos parte de um ajuntamento religioso, mas que nós estamos neste mundo como agentes do Teu reino, como corpo do Teu Filho Jesus Cristo, e que através de nós, que o Teu Filho Jesus Cristo está neste mundo, reconciliando com o Senhor tudo e todos. Pai querido, nos faça enxergar a grandeza deste ministério, a grandeza desta vocação que transcende todas as outras coisas que a gente acha legal fazer, mas que em Ti, Senhor, encontramos a verdadeira razão da nossa existência. Um plano, Pai, que coloca a nossa vida muito além do tempo e do espaço. Um plano que, conforme a Tua palavra, nos coloca em regiões celestiais, assentadas com o Teu Filho Jesus. Um plano que transcende toda essa história, que transcende toda a nossa história pessoal, os nossos próprios conflitos, os nossos próprios sonhos e desejos centrados na nossa própria vontade, no nosso próprio eu, onde o Senhor, pela Tua palavra e no poder do Teu Espírito, abre os nossos olhos para enxergarmos a grandeza do Senhor e do Teu plano para nós. Que de fato, Pai, sejamos para o louvor da Tua glória, que de fato a nossa vida esteja nesse mundo encontrando a sua plena felicidade, a sua plena realização, em realizar neste mundo as obras que o Senhor realiza. Obrigado porque o Senhor chamou gente como nós para sermos Teus parceiros e Tuas parceiras. Obrigado porque o Senhor deu esse privilégio para nós de fazermos parte de um plano tão grande, de um plano que a gente não consegue nem imaginar todas as dimensões e todas as implicações que o Senhor colocou na Sua palavra sobre o que significa esse Teu plano de salvação para a história. Mas, Senhor, uma coisa nós Te pedimos e repetimos a oração do Teu servo Paulo, que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria do Teu Espírito, que haja em nós entendimento pleno de tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e ainda quer fazer neste mundo através de nós. Que haja, Senhor, no nosso coração uma disposição sempre constante, que nunca desanimemos de buscar a compreensão dos Teus planos eternos para a nossa vida, para a Tua igreja que se encontra nessa cidade. Pai querido, nos faça enxergar o Teu corpo como ele verdadeiramente é. Pessoas, seres humanos, falhos, seres humanos com histórias não tão louváveis, mas seres humanos redimidos pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nos faz enxergar o Teu corpo dessa forma, Senhor, e nos converte ao Teu corpo, que é a Tua igreja. Faça, Senhor, com que mais uma vez o nosso coração seja aquecido pelo poder do Teu Santo Espírito e como uma igreja viva, como uma igreja centrada no Senhor, sejamos para o louvor da Tua glória. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos despeça debaixo da Tua graça. Amém.